Tenho certeza que eu não irei demorar essa noite, tá? Eu vou fazer uma introdução. Nas próximas oportunidades nós vamos seguir o tema. Creio que vai dar para a gente falar em umas 3 vezes, tá bom? Então hoje será só uma introdução no tema que vamos falar. A princípio, quero chamar os irmãos a refletir, a começar a refletir. Teve um texto que a irmã Jerusa pediu para ler, Marcos capítulo 11. E eu quero começar a pensar neste texto com os irmãos, uma coisa que aparentemente não está no texto. Nós temos falado na escola bíblica sobre fé, não é isso? Começamos o nosso trimestre falando sobre fé. Falamos sobre os juízes, falamos sobre discernimento, não é isso? Eu tenho aqui uma colinha aqui da escola bíblica. Falamos sobre arrependimento, falamos sobre comprometimento mas fé. O texto de Marcos capítulo 11, versículo 25, ele me traz um certo pensamento. Para eu ter fé, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Primeiro, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Certo? Um dia nós ouvimos a palavra de Deus, conhecemos a Deus, e agora eu tenho que ter relacionamento com Deus para que eu venha experimentar essa fé. E para que eu venha ter esse relacionamento com Deus, para que eu venha experimentar essa fé, a princípio eu tenho uma porta aberta diante de Deus que antes não tinha. Quando eu estava lá, aliás, vamos olhar a história, não vamos olhar para mim não, vamos lá na história, vamos voltar o tempo aqui, há 2020 anos atrás, há 2000 anos atrás, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Os irmãos lembram como é que eram? Tinha um véu no templo, e o véu não deixava, o véu atrapalhava o contato com o Santo dos Santos. Até o sacerdote, para entrar e limpar aquele local de ano a ano, ele tinha que ter um ritual de purificação, amarrar uma corda na cintura para poder entrar, porque se ele não tivesse se purificado e tivesse pecado, ele poderia morrer lá dentro. E ninguém poderia entrar para tirar, por isso a corda para puxar para fora. Mas Jesus morreu e aquele véu rasgou-se de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso com o Pai. Temos livre acesso para chegar até Jesus. E isso nós fazemos hoje por intermédio de oração. E aí aquele texto diz assim, olha aí, quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as ofensas. É interessante, eu li errado. Vamos lá. A gente deve perdoar, está lá, olha. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Olha só, é uma ordem. Eu tenho que perdoar se eu tenho alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. É interessante, eu não sei se aqui tem, Estela não está aqui, está se formando em letras, mas não sei se aqui tem alguma professora de português. Se a gente for fazer a interpretação do texto, esse para que nos traz a 2 orações ali, uma oração que coloca a gente em uma condição. Então, peraí, para que eu seja perdoado, eu tenho o quê? Perdoar. E eu até comecei a preparar alguns slides bonitos para falar com os irmãos sobre essa questão. Essa palavrinha interessante, perda. Quem aqui gosta de perder?
Ninguém gosta de perder. Mas se não formos bons perdedores, não temos salvação. Ué, que negócio é esse? Significa que eu tenho que perder para eu ter salvação? Sim, eu tenho que perder muita coisa. Tenho sim que perder muita coisa. Mas eu quero falar de uma perda diferente. Eu quero aqui pensar com os irmãos numa perda que vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. A começar nesse texto, todo mundo aqui gosta de pedir as coisas a Deus e Deus fazer. Todos aqui gostam quando os seus pedidos são atendidos, seja até mesmo em um restaurante. Já pensou, você senta à mesa de um restaurante, de uma lanchonete, aí você pede lá um X-bacon. Aí trazem para você um cachorro quente. Você vai ficar feliz, não vai? Não. Porque o seu pedido não foi atendido. Foi um engano. Alguém pediu esse cachorro quente, você veio na mesa errada. Não é assim? Foi um engano, eu não pedi isso, está totalmente diferente. E é interessante que essa condição, ela é falada da própria boca de Jesus, quando Jesus ensina. Eu nem vou pedir para colocar ali na tela, porque eu creio que todo mundo conhece. Quando Jesus ensina a sua oração modelo, ele fala o quê? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Viu? Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que quer dizer isso? É assim, ó, Pai, me perdoa assim como eu perdoo o Nelma, assim como eu perdoo o Márcio, assim como eu perdoo o Jales. E quem não perdoa, está enrolado. Porque é assim como, obrigado, é assim como, é uma condição, o perdão que eu recebo é condicional ao perdão que eu dou. Ou seja, só receberei se eu der. Aí tem aquela questão, né? Mas eu tenho que receber primeiro. Vamos caminhar um pouquinho. Eu falei que hoje seria uma introdução. Nós vamos falar assim de um nível bem geral, porque tem dois tipos de pensamentos de perdão, no Novo Testamento e no Velho Testamento. E no Velho Testamento tem 3 ideias diferentes sobre perdão. E perdão, na realidade, vamos voltar lá no nosso grau primário. Lá na primeira, segunda, terceira, quarta série. Hoje não é assim mais, né? É segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Vamos lá. A gente aprende lá, por exemplo, diminutivo e aumentativo. Diminutivo, vamos ver se os irmãos estão bons. Diminutivo de perda. Perdinha. Aumentativo de perda. É sobre esse aumentativo que vamos falar. É sobre essa perda grande que vamos falar. Entenderam? E é nesse ponto de perder que eu quero pensar com os irmãos. Por que eu quero pensar com os irmãos? Eu quero pensar com os irmãos porque, em primeiro lugar, para que eu tenha um bom relacionamento com Deus, para que Deus possa ouvir a minha oração, me responder, me perdoar, eu preciso também liberar perdão, certo? É uma coisa que muita gente não perdoa porque está querendo um dinheiro a mais, está cobrando caro, sabe? Tem gente que cobra para perdoar, e cobra muito. Quer ver? Vamos ver aqui quem cobra. Vou fazer esse teste com os irmãos. Quero que os irmãos imaginem agora. Vamos brincar de imaginação. Quem aí gosta muito de carro? Vamos aí, vamos pensar em um carro muito bom.
Vamos pensar num Bugatti, que é o carro mais caro. Vamos pensar em um carro aí de 18 milhões de reais. Você gosta de carro. E você compra esse carro. Ou senão, vamos pensar mais na nossa realidade. Vamos pensar em um Corolla. 0 quilômetros. Você vai lá na loja e compra esse Corolla. E aí, naquela primeira viagem inaugural, Corolla já está emplacadinho, você sai da loja com o seu carrão, e aí você passa em um lugar muito lindo, aquele sol da manhã pegando entre as árvores de um lado, árvores do outro da estrada, e você naquela viagem maravilhosa, aquela brisa da manhã, e você devagarzinho curtindo o seu Corolla. Sai uma criança do meio do mato, joga uma pedra e quebra o para-brisa do seu carro. Já pensou? Pensou no negócio? Você comprou um carro caro, quebrou o para-brisa do seu carro. Você, na mesma hora, o que você faz? Para o carro. Para o carro e para diante da criança. Pensa o que você pode fazer com essa criança, o que você pode falar com essa criança, com essa pessoa. Não vamos colocar criança, não. A mensagem está sendo transmitida. E hoje, do jeito que as coisas vão, podem pensar que eu estou aqui denegrindo ou falando de maldades com criança. Não, forma alguma. Oramos para que Deus abençoe a vida de crianças. Mas pensa, qual é a sua reação? O que você pensa em fazer? Tem que pagar. O vidro do meu carro, um para-brisa de um Corolla, custa quanto? E aí, quando você desce do carro, pensando naquilo que você pensou aí, a criança vira para você e fala assim: tia, me perdoa. Eu não queria quebrar o para-brisa do seu carro. É que meu irmãozinho está comigo ali, ele foi picado por um bicho, ele está muito mal, com muita febre, está morrendo no meio do mato, e eu não consigo chamar a atenção de ninguém para parar e socorrer meu irmãozinho. Socorre o meu irmãozinho, por favor. O que você faz agora? Vai socorrer? Ué, mas você queria fazer o quê por ter quebrado o para-brisa do seu carro? Agora me responde. É cobrar ou não é? Por que é cobrar? Porque muitas vezes eu quero saber do dano que me causou. Eu não quero saber o que ocasionou para que aquele dano chegasse a mim. Inclusive, tem gente que cobra, sabe como? Fulano quer que eu perdoe ele, mas ele fez isso, isso e isso comigo. Às vezes cobra mais para dar o perdão do que para receber o perdão. Poxa, eu fiz só isso, por que ele não me perdoa? Não é assim? Muita gente quer dizer assim, eu fiz só isso, mas ele fez isso. Quer colocar tamanho de valor para se haver perdão. Mas o negócio não é esse. O negócio sobre o perdão vai muito mais fundo. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas, e Estela postou no status do WhatsApp essa semana, e eu salvei aqui um dizer muito interessante. Não sei se é dela mesmo, não sei se ela copiou de alguém, mas é uma coisa muito importante o que ela postou aqui. Diz o seguinte: perdoar é doloroso, não perdoar é fatal. Perder dói. Você já perdeu R$50? Já perdeu R$100? Já perdeu um dinheirinho? Nessa crise, como faz falta? Como machuca? Como pesa? Como dói, não é? Mas esse tipo de perdão que nós estamos falando é diferente. Sabe por que é diferente? Porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é... Sabe, tem uma versão de Bíblia que diz que aquele que não perdoa o seu irmão é assassino. E o perdão, ele vai muito mais além de uma perda.
por você, porque eu tenho que ter disposição para perder. Esse perdão, ele tem que ser, como que eu vou dizer? Eu separei uma coisa escrita aqui, muito interessante, que eu achei, que lá no Velho Testamento, depois eu vou voltar no que eu ia dizer. Eu falei para os irmãos que tem 3 ideias de perdão. A primeira ideia é aquela ideia de expiação pelo pecado, onde as pessoas levavam o cordeiro, levavam a oferta, era oferecida em sacrifício, e ali o seu pecado era redimido, de expiação. A segunda ideia é a ideia de carregar o pecado, de levantar, de carregar e colocar longe. Essa é a segunda ideia de perdão. É você pegar o problema que aquela pessoa muitas vezes trouxe até você, pegar aquele problema e levar para longe, e dizer, isso aqui eu não quero para cá. Eu não quero carregar, eu não quero conviver com isso. Eu não quero estar com ele junto comigo. E a terceira ideia é que o pecado, ele é concedido, o perdão, ele é concedido por Deus pura e simplesmente por meio de uma graça admirável. O pecado, ele tem que ser condenado, ele merece castigo, mas o perdão é graça admirável. O perdão, quando nós recebemos o perdão, quando o perdão é obtido, nós temos que ser gratos, temos que ser agradecidos. E como eu disse aos irmãos, o perdão é uma coisa tão importante, tão necessário na nossa vida. Vamos analisar o perdão aqui, que está lá em João 11, versículo 10 e 11. João 11, versículo 10 e 11. Eu anotei certo ou errado? João 8, versículo 10 e 11. Falei errado. João 8, versículo 10 e 11. Essa história aí quase todo mundo conhece. Jesus, ele está diante de uma mulher que trouxeram para ele, porque o povo ia apedrejar. E aí esse versículo diz assim, olha, endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O perdão, ele traz salvação. O perdão, ele livra da morte. Aquela mulher estava ali para ser apedrejada. Eu, você, somos melhores do que aquela mulher? Eu também mereço pedrada. Eu também sou pecador. Contudo, Jesus não deu o que aquela mulher merecia, deu o que ela precisava, que era de quê? De amor e de perdão. Então, o perdão livra da morte. E se eu não libero o perdão? Meu maior problema é esse aí. Minha maior dificuldade é essa. É ter um coração limpo. O salmista, ele pergunta, quem entrará no teu santuário? É quem? Aquele que são limpos de mão e puros de coração. É interessante, como eu disse para os irmãos, que seria só uma introdução. Hoje eu até mostrei a Jaqueline um texto, lá em Levítico. Deixa eu achar aqui, porque esse eu não anotei aqui, tá, irmãos? Levítico capítulo 19, versículo 17. Levítico 19, 17. É interessante que quando nós não liberamos perdão para alguém, por alguma coisa, nós guardamos o que dentro do nosso coração? Mágoa, não é isso?
É interessante, nós guardamos ódio. O que significa ódio? É falta, É o oposto de amor. É falta de amor. Ódio é falta de amor. Quando uma pessoa fala assim, eu odeio fulano, a pessoa está dizendo assim, eu não amo de forma alguma fulano. É falta de amor. E lá o texto diz o quê? Olha lá, não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e por causa dele não sofrerás. Quando você não perdoa o seu irmão no seu coração, o pecado que lhe causou a mágoa está sobre você. Quando você está magoado, aborrecido com uma pessoa, quantas vezes ela aparece no seu pensamento durante o dia? Quem sofre com a mágoa é quem? É quem não perdoa, sou eu. Eu não perdoei, sou eu que estou sofrendo. Eu guardo em mim lixo. Eu guardo em mim morte. Eu guardo em mim o quê? Tudo aquilo que me afasta de Deus. Principalmente a falta de amor. Quando o texto nosso diz aí de introdução aí a nossa campanha de missões, a solução é Jesus Cristo. E o tema diz, porque Deus amou o mundo. Eu pergunto, Jesus amou o mundo de tal maneira, olha só, Deus deu Jesus, o único filho dele, de tal maneira que é um amor que se dá, que morre, que se entrega. E aí eu odeio o meu irmão. Mas amar com o amor de Jesus é possível? Amar com o amor de Jesus é possível. Porque nada de Jesus é no padrão humano. O perdão de Deus não é um perdão no padrão humano. O perdão do padrão humano hoje é assim, fulano, você me desculpa? Sabe, eu tenho o costume de falar com Ana Júlia e João Miguel quando um faz alguma coisa errada que machuca o outro e que vai e pede desculpa. Eu falo assim, poxa vida, um dia eu vou te dar uma chinelada e vou te pedir desculpa para ver se para a dor da chinelada. Perdoar vai muito mais além de uma palavra de boca para fora. Amar no padrão de Jesus não é um amor no padrão humano. Comunhão no padrão de Jesus não é comunhão no padrão humano. Sabe como é que é comunhão, por exemplo, no padrão de Jesus? Comunhão, vamos lá, vamos fazer uma festa, vamos todo mundo fazer um almoço hoje aqui na igreja. Um jantar, né? Está de noite um jantar. E aí a gente senta para ter comunhão um com o outro. Aqui, no público. Na sua casa, você convidaria todo mundo que está naquele almoço para ir jantar com você? Sabe a comunhão no padrão de Jesus? Quando Jesus fala na última ceia, ele fala assim, olha, eu muito desejei comer convosco essa última Páscoa. Olha, Jesus estava do lado de pessoas traidoras, estava do lado de pessoas afoitas, estava do lado de pessoas descrentes. Tomé, quando falou que não acreditava que era Jesus, foi depois que Jesus ressuscitou, foi bem depois dessa ceia, e ele fala assim, olha, eu muito desejei. Então o padrão de Deus, seja no perdão, seja no amor, seja na comunhão, seja no que for, nunca é no nosso padrão. E quando paramos para falar em perdão, aliás, você está falando tanto em perdão, já tem 20 minutos falando em perdão e está tão superficial. Está tão superficial. Porque hoje nós conhecemos um perdão superficial. O salmista, conhecendo o perdão de Jesus, o perdão de Deus, ele chega a dizer, olha, enquanto eu calei o meu pecado, apodreceram os meus ossos. O pecado, a mágoa, a falta de perdão apodrece os ossos, apodrece a alma, distancia o homem de Deus, porque faz o homem viver com ódio, faz o homem viver sem amor. Eu quero aqui, para não me delongar muito, refletir com os irmãos
coisinhas pequenininhas. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Olha como o salmista mostra para nós a forma, a capacidade, o modo pelo qual Deus faz com os nossos pecados, com as nossas transgressões, e mostra um pouquinho de como nós deveríamos buscar fazer com as nossas mágoas, quando um irmão falha conosco, ou quando nós falhamos com o irmão. É interessante que normalmente em uma briga, quem vira e fala assim, fulano tem que me pedir perdão, foi ele que errou comigo. Normalmente essa pessoa é que está errada. Já parou para observar isso? E o salmista diz assim, assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O perdão de Deus é dessa maneira. Ele pega as nossas transgressões, lembra que eu falei daquela ideia de carregar o pecado e levar para longe? Olha o que Deus faz com as nossas transgressões, com os nossos pecados. Outro texto também que mostra de forma muito interessante, muito forte, é Isaías 38, versículo 17. Olha o que Deus faz. Lembra que há um tempo atrás, eu pregando aqui, eu falei que o crente deveria carregar um picuá? Lembra que eu falei o que era picuá? Aquilo que põe no ombro para carregar compra. Era muito usado antigamente, só que o picuá do crente atrás tem que ser aberto, não pode ter fundo. Porque as coisas boas põe na frente, guarda no coração, e as coisas ruins joga para trás. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha que Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E quando Deus esquece mesmo do pecado, quando Deus joga fora mesmo o pecado, nós vamos encontrar vários textos falando, Isaías 43 mesmo fala sobre apagar as transgressões, 43, 25, Salmo 51 vai falar sobre acabar também com as transgressões, mas eu quero aqui pensar com os irmãos mais uma coisinha. O Senhor, Ele nos perdoa, de forma que Ele jamais lembra dos nossos pecados. Jeremias 31, 34 vai falar sobre isso. Jeremias 31, 34 diz assim, olha, e não ensinarás mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerei, desde o maior até o menor deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É muito interessante falar sobre o perdão de Deus, porque Ele diz que o perdão é uma perda tão grande que você realmente não pode lembrar, tem que deixar para trás, tem que apagar. Mas sabe, eu te perdoo, minha irmã. Aí estou no dia a dia. Lembra aquela vez que você fez comigo? Lembra que eu te perdoei? Ué, se eu te perdoei, como é que eu estou lembrando disso? Eu não deixei para trás. Tá, você pode lembrar. Pode? Pode. Você não vai ter uma amnésia e vai apagar. Mas você nunca vai lembrar para jogar na cara. Nunca você vai lembrar com sentimento. É como o retrovisor do carro. Quem é motorista aí sabe muito bem disso. E quem não é motorista, eu acho que sabe melhor ainda. Sabe por quê? Porque tem medo quando o motorista olha para trás. Fica com medo de bater com o carro, não é assim? O retrovisor do carro é para olhar para trás. Na vida, a gente não deve olhar para trás. Mas quando nós estamos na condução de um carro, a gente olha para trás para quê? Para a gente ter noção do caminho.
para a gente se vigiar, para ninguém bater atrás. Quando você precisa voltar um pouquinho, dar um passo atrás, né, dar uma resinha no carro, você precisa saber onde você vai entrar. E quando nós paramos e olhamos para trás na nossa vida, o nosso passado também tem que servir de baliza, para seguirmos em frente, não para andarmos para trás, não para vivermos garrados para trás. Quero lembrar aqui de um personagem muito interessante que foi José. Juliana está falando para as crianças lá sobre José, filho de Jacó, bisneto de Abraão. José foi para o Egito, sofreu todas as coisas que podia sofrer como escravo. Jaqueline, podíamos colocar, né? Você pode colocar aquela mensagem, a segunda mensagem no grupo da igreja, para os irmãos pegarem isso melhor. José, ele era filho de um homem rico, de um homem poderoso. Ele gozava de muitas coisas, ele gozava de um nome, ele gozava de riqueza. E ele foi vendido para ser escravo. Como disse aquele pregador lá, para ser um morto-vivo. Porque ele ia saber que aquela vida que ele tinha não ia valer mais. Ele poderia ser aquilo, mas agora escravo. Até a mulher dele que ele se casasse seria escrava. Até os filhos dele seriam escravos. Agora ele estava triste. Mas José não deixou que a maldade dos seus irmãos azedasse a alegria do presente dele. José foi para o cárcere, não foi para ser preso, foi para cuidar dos prisioneiros. José foi ser escravo, não para ser escravo, mas para cuidar dos cativos. E o que eu quero falar sobre a mágoa de José é que ele não tinha. Lá nos últimos capítulos, contando a história dele, vai dizer que os irmãos falam assim: agora nosso pai é morto. Agora você vai se vingar de nós, lá em Gênesis 50. E ele vira e fala assim: não, de forma alguma. Olha, os irmãos de José mataram José no coração deles, mas nunca conseguiram sepultar no cemitério da consciência. E José, quando teve o poder nas mãos, passou a ser o segundo homem mais poderoso do Egito, governador de todo o Egito. Só quem mandava mais do que José no Egito era Faraó. Olha só, José mandava mais até que a rainha, porque ele era o segundo homem mais poderoso. Faraó disse: só quem manda mais do que você sou eu. Olha só, quando ele tinha todo o poder nas mãos, ele não desgraçou com a vida dos irmãos. Agora os irmãos todos estavam no Egito. Ele não fez os seus irmãos escravos. Ele não fez os seus irmãos sofrerem pelo erro que cometeram com ele. Antes ele ministrou na vida dos seus irmãos bênçãos. Alimentou aquela família, cuidou daquela família, fez aquela família prosperar. Por isso que eu comecei a dizer que o perdão é uma perda muito grande. Porque você perdoa mesmo uma pessoa quando você carrega aquilo e diz assim: olha, eu quero isso longe de mim e quero te ver prosperar, eu quero te ver melhor, eu quero te ver crescer, eu quero estar do seu lado, eu quero ser para você aquilo que você nem imagina que eu posso ser, mas eu quero ser o seu ombro, eu quero ser a sua escória. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz: suportai-vos. E aí todo mundo olha e fala assim: eu não vou com a sua cara, mas eu tenho que te suportar, né? A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. É mentira. A pessoa que fala isso não está lendo a Bíblia certa, está lendo de cabeça para baixo. Suportar é dar suporte. É muitas vezes você ser a moleta daquela pessoa que precisa caminhar um pouco. E eu quero dizer aos irmãos que nas 3 ideias do Velho Testamento sobre o perdão, de limpar o pecado, lá na expiação do pecado, seja na ideia de que o pecado é levado e carregado para longe, seja na ideia de que Deus apaga completamente as nossas transgressões,
falando um pouquinho do pecado no Velho Testamento, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando eu era criança, anteontem, né, eu cantava um corinho que dizia assim: com uma vassourinha eu vou varrer todas as manchinhas do meu coração, com a pá eu vou cavar e depois vou enterrar todas as queixinhas contra o meu irmão. Vou levar tudo a Deus em oração. Vou levar tudo a Deus em oração. Olha só, com a vassourinha eu tenho que varrer do meu coração todas as mágoas. Aliás, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, 1 João capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E é interessante que o primeiro texto que começamos lendo disse que quando a gente orar ao Senhor, para Ele nos ouvir, a gente tem que perdoar. Não é assim? E eu quero aqui encerrar essa minha introdução com os irmãos, porque aí, na próxima vez, eu trago os slides para os irmãos, tá bom? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Mateus 18, 23. Ele vai dizer que o reino dos céus pode se assemelhar com um acerto de conta. E aí Jesus vai contar uma história muito interessante nesse texto. Vamos ler esse texto até o 35? Isso aí acontece como? Marcelo, tem como você voltar ao versículo 21? Então Simão, aproximando-se dele, de Jesus Cristo, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus prossegue dizendo: e por isso o reino dos céus pode comparar-se a um acerto. Eu estou lendo de longe porque, né? Eu podia ler ali, ó. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-lhe aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só, a mesma coisa, né? A história está se repetindo. Mas ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Olha só, prestem atenção. Antes, ele iria mandar vender, ele iria lançar na prisão para pagar. Agora foi entregue a quem? Aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Esse texto é o chave desse contexto todo que a gente falou. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Sabe, meu irmão, eu preciso te perdoar para eu ser perdoado. Aliás, você não sabe o que aconteceu com a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, e eu tenho uma questão que eu não quero perdoar. Problema seu com Deus. Sabe por quê problema seu com Deus? Porque Ele te exige que você deve perdoar. O seu galardão, o meu galardão, a Bíblia diz que não é aqui. Você pode ser considerado bobo para o mundo. Você pode ser considerado o que for. O mundo pode te chamar do que for. Gosto muito de uma frase de Jair Bolsonaro. Ele sempre falava nas discussões, nos debates dele. Me acusa de corrupto. Gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é a frase que você tem para falar? Qual é a frase que eu tenho para falar? É importante pensarmos que, seja lá o que for, o meu presente maior é a minha salvação. O meu presente maior é a minha vida eterna ao lado de Deus. Uma coisa eu tenho falado com várias pessoas essa semana não, algumas semanas, minha memória, eu acho que eu já estou ficando meio idoso, e a minha memória às vezes falha, apesar de ter nascido anteontem. Eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou, sabe, eu não vou com a cara de fulano. Eu falei, tem duas coisas para falar com você. Primeiro, que a cara de fulano é a sua cara. Pastor Manel Correia da Costa. Esse rosto que você está vendo aqui é de quem? É seu. Me responde. Você me vê pouco. Mas quantas vezes você vê? Quem você vê mais? O seu próprio rosto ou o meu? Então, esse daqui que é seu. Esse que você carrega é o meu. É o que eu vejo. E a segunda coisa, você não vai com a cara dele, né? Mas imagina que vocês dois cheguem no céu. Você vai pedir transferência para o inferno porque aquele irmãozinho está do seu lado? O pastor falou isso lá na mensagem. Ele falou assim, você vai querer ficar em outro canto, né? Uma coisa assim, você não vai ficar perto. Mas você vai pedir transferência para o inferno? Aliás, eu não concordo com a minha igreja, eu não concordo com esse tipo de música, eu não concordo com fulano, eu não concordo com ciclano, e aí chega no céu. Aí você fala, lá tem uma música tal, eu vou para o inferno, porque aqui tem. Não, o irmão está aqui, aqui está fazendo a mesma coisa que a minha igreja. Você vai pedir transferência para o inferno? Tudo que está nesse mundo, eu falei agora mesmo, é no padrão humano. Mas a minha salvação, a minha vida eterna, a alma que Deus me deu, aquele espírito, aquele fôlego de vida que Ele me deu, que vai voltar para Ele, que eu vou estar nas mansões celestiais, é eterno. Não é padrão humano. Não é padrão humano. E aí eu quero ter uma vida nessa terra, como um cidadão terreno ou como um cidadão do céu? Nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós passamos só um pouco de tempo aqui. Tiago 4,14 diz, digo vós, irmãos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo
e depois se desvanece. Estamos aqui de passagem. Uns mais tempo, outros menos tempo. E o que eu quero viver nessa vida? O pregador, escrevendo Eclesiastes, diz: se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias de sofrimento. E aqui lembrando de uma coisa, que Paulo Vieira, quem aqui conhece Paulo Vieira? Paulo Vieira é um coach, a turma fala hoje. Paulo Vieira, pelo que eu entendo, ele também é um cristão. Aquele livro que eu te emprestei, O Poder da Ação, é dele. Paulo Vieira, ele é excelente para tratamento com as pessoas. E ele falou uma vez, numa live, num seminário do dia todo que eu participei com ele, ele disse o seguinte: a raiz de todos os males na nossa vida vem do orgulho. E muitas vezes nós não perdoamos as pessoas por causa do orgulho, porque eu tenho um nome a zelar, porque eu tenho uma posição a zelar. Imagina Zaqueu. Já pensou se Zaqueu pensasse: eu tenho uma posição a zelar, então não vou ver Jesus não. A salvação não tinha ido à casa dele. E aí, a Bíblia diz assim, porque é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. E aí, eu te pergunto, a minha vida, a sua vida, como tem sido? Como eu tenho me colocado no meu dia a dia? O que eu tenho liberado na minha vida tem sido bênção? A Bíblia diz que se eu não perdoo o meu irmão, eu sou um mentiroso. A Bíblia diz que eu preciso liberar perdão, eu preciso amar ao meu irmão, porque se eu não amo o meu irmão, o que eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem não vejo? E aí, é que eu pergunto aos irmãos, como tem sido o meu viver? Como tem sido o seu viver? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala, você vive o que o seu coração está cheio. E se o seu coração está limpo, ele vai viver uma vida pura. Mas se o seu coração estiver cheio de maldade, se o seu coração estiver cheio de mágoa, aliás, a mágoa tem sido um dos maiores ativadores do câncer no corpo humano. A mágoa não só traz o câncer físico, como o câncer da alma, como nos afasta de Deus. E eu prometo aos irmãos que na próxima oportunidade eu irei dividir o tema e irei falar parte a parte sobre o perdão. Mas que os irmãos entendam nessa noite que temos a necessidade de viver uma vida de liberdade com Deus. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E se a verdade de Deus nos liberta, e a Bíblia diz que precisamos perdoar o nosso irmão, porque assim vos fará também o meu Pai Celestial. Se de coração eu não perdoar o meu irmão, ele vai fazer isso comigo também. Que nós possamos passar a encarar a vida de uma forma diferente. Sabe? Hoje eu estou novinho. Estou entrando na adolescência ainda. Mas amanhã vai estar na hora da minha morte. Hoje eu posso dizer não para Jesus. Mas amanhã, na hora da minha morte, com certeza, hoje eu posso bater a porta na cara dele, né? Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, ele está falando. Eu posso falar: não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas amanhã sou eu quem vou bater na porta dele.
E agora eu quero encerrar só com uma pergunta. Se você chegar no céu, se você morrer agora, e for diante de Deus, chegar no céu tiver uma porta bem grande, e você bater a porta, e Deus vier te atender, e Ele olhar para você e te perguntar, ué, o que você veio fazer aqui? Automaticamente você vai falar, eu quero morar aqui. Apesar de muita gente não querer ouvir o recado de Deus, ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. E aí ele vira para você e te pergunta, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Faz uma análise aí no seu coração. Está limpinho? Me mostra aí por que eu devo deixar você entrar no meu céu. Porque muitas vezes eu falo, eu sou salvo, mas no padrão humano, do meu ponto de vista. Agora vamos falar do ponto de vista de Deus. E que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite. Que venhamos refletir, pensar e tomar atitude. Diz um velho ditado popular que pensando morreu um burro. Muitas vezes a gente fica pensando e não fazemos nada. Apesar de Napoleão Hill dizer que quem pensa enriquece. Então pense, tenha uma atitude. Mas tenha uma atitude mediante aquilo que Deus pede para nós. Que um dia Ele nos disse lá em Deuteronômio, eis que os céus e a terra ponho por testemunha diante de vós, para que escolheis entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Peço-vos que escolheis a vida para que vivas, e que o Senhor nos abençoe nessa noite, que venhamos viver verdadeiramente. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor falou o meu coração, Senhor, porque o Senhor me ensinou, Senhor. Olha, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser porta-voz disso para o seu povo também, Pai, que aqui está. Olha, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que se eu falhei em alguma palavra, em alguma coisa, eu quero que o Senhor, com o teu Espírito Santo, venha, Senhor, de encontro em cada coração, Senhor, suprindo, Senhor, a cada necessidade. E que também, Senhor, nos leve em paz para nossa casa. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada e que possamos descansar em paz. No nome de Jesus. Amém.